Olá, nós estamos hoje no Fala Diversidade, que é parceiro do portal de mídia 4P. Nós hoje vamos conversar sobre racismo e o poder judiciário. E hoje está aqui conosco o juiz de direito Fábio Esteves, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, presidente da Associação de Magistrados aqui do DF e que também é um dos organizadores do Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros. Doutor Fábio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, de estar aqui conversando com a gente no Fala Diversidade. E a primeira coisa que eu gostaria que a gente falasse é com relação ao racismo. No Brasil é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem que elas não são racistas. Elas vão levar isso para um campo, às vezes, de caráter. Não, eu não trato mal. Eu sou uma pessoa educada, eu não ofendo ninguém na rua. Não, eu nunca fui punida por isso. Ou então elas falam que era uma questão de afinidade. Ah, eu tenho amigas negros, amigos e amigas negras. Eu me relaciono. Lá no meu trabalho eu tenho amigos e os meus filhos estudam com pessoas negras. E tem aquela outra linha que ainda diz assim, olha, eu acho que isso de falar de pessoa negra, amarela, vermelha, nós somos todos a raça humana. Não há necessidade de falar sobre isso. Inclusive, eu acho até, a gente escuta falar, que o sistema de cotas humilha as pessoas negras. Faz parecer que elas não têm competência para ocupar os espaços. Enfim, o senhor sabe o tanto de expressões que surgem. E o judiciário trata o racismo como crime. Na sua avaliação, diante dessas considerações, como é que o senhor vê o racismo no Brasil? O racismo, enquanto fenômeno concreto, no Brasil hoje é muito mal compreendido. E isso é resultado do processo histórico. Há uns 70 anos atrás, depois de uma dificuldade enorme de lidar com o processo pós-escravidão, de identificação, inclusive, né, de como se identificava a sociedade brasileira naquele momento, as relações sociais elas não conseguiram se desenvolver sem o elemento raça. E, à época, a solução, depois de tentativas frustradas de certa forma, tentar dar uma destinação diferente para a população negra, de tentar contornar o problema da população negra, aliás, entender que a população negra era vista como um problema na época, nos anos 50 o Brasil então passa por um processo de uma democratização racial, né? Então, uma grande campanha de convencimento de que nós éramos uma grande democracia racial. E isso era uma falácia, né? Aliás, é ainda uma falácia. Mas essa campanha, ela teve resultados ainda mais perversos do que o enfrentamento do racismo, porque as pessoas então passaram a acreditar que, de fato, simbolicamente, não, se é possível falar simbolicamente, mas que não tínhamos aqui o racismo porque era uma sociedade democraticamente racial. Mas o real, o concreto, é que por trás dessas questões, né, dessa campanha, o Brasil ele manteve uma estrutura racializada, né? E a gente pode observar isso em números. Nós podemos observar isso no acesso das pessoas negras ao trabalho, ensino, saúde e outros tantos serviços públicos, como que ele é discriminado, como que é diferenciado nesse aspecto. A gente pode observar também no acesso a oportunidades de trabalho profissional, entre outras coisas. E podemos observar um recorte da atuação do Estado juiz, digamos assim, do Estado que procura resolver as questões de crimes, o Estado que é o Estado punitivo, a gente percebe também uma ação estruturada no racismo, né? Claro que isso também está interligado com a questão da social, quando você renega ao negro o acesso às coisas. E aí você vê um Estado punitivo que alcança o negro, né? Hoje, o direito penal, ele alcança majoritariamente homens negros. O encarceramento hoje é de homens negros, majoritariamente, né? E só uma coisa, então, com relação a isso, eu estava vendo algumas pesquisas, né, que apontam exatamente isso, que há uma criminalização da população negra, além de um genocídio que acontece, né?
é muito comum também a gente ouvir muito mais a relação da questão da violência contra a população negra vindo da polícia. Nós não ouvimos muito falar do Poder Judiciário enquanto instituição fazendo algum movimento ou recepcionando a população negra de uma maneira diferenciada. Como é que o senhor vê, a partir da sua experiência, né, no Tribunal de Júri, né, que recepciona os crimes contra a vida, né, que aborda essa questão, como é que o senhor vê? É possível a gente afirmar que a população negra ela também passa a ser alvo do Poder Judiciário até num processo de revitimização? O que acontece dentro do sistema de justiça como um todo, que começa com a polícia até o judiciário, né, e depois disso, claro, o fenômeno da ressocialização, de fato sim, esse estado punitivo ele acaba que foca uma população que é marginalizada, que é a população negra. A polícia, isso começa com a polícia, né, e a gente percebe isso muito nitidamente. Não há nada de segredo quando a gente percebe que existe uma distinção no tratamento da polícia em relação a grupos raciais. E aí depois isso passa pelo processo de judicialização, né? Esses fatos, essas questões, elas vêm para o judiciário. E aí é claro que a gente pergunta, mas e aí, como é que os juízes lidam com isso? Como é que o sistema de justiça lida com isso? Existe também uma forma de discriminação aqui dentro, né? Essa estrutura judicial também está estruturada no racismo, essa estrutura judicial punitiva. E aí eu sempre afirmo o seguinte, bom, primeiro eu gosto de dar para as pessoas refletirem sobre o assunto. Então vamos refletir sobre o assunto. Se hoje as pessoas que estão encarceradas, elas passaram pela esfera do judiciário, se o judiciário não é racista, ele pelo menos não foi antirracista. Se eu afirmar que esse número é resultado de racismo. Porque se a gente, enquanto membros de uma sociedade, uma instituição, ela é feita de pessoas, feita para o povo. E aí falando no aspecto democraticamente, no sentido de atuação, o judiciário então está precisando fazer uma reflexão sobre isso, porque senão é aquela questão. Se eu daqui de dentro nós dissermos que a polícia de certa maneira age de maneira estruturada no racismo e o judiciário confirma a atuação da polícia, então alguma coisa tem que ser refletida nesse caso. E aí a gente pode trabalhar aqui no aspecto do judiciário com as questões de antidiscriminação, o direito à antidiscriminação, que é esse judiciário começar a refletir sobre esse sujeito e essa matéria, que é o fato, que é trazida para os juízes, sobretudo os juízes criminais, né? De onde que isso resulta, de como que esse processo é constituído. E aí eu vejo e chamo muito o judiciário à responsabilidade nesse aspecto, porque hoje eu aposto como sendo a única instituição, o sujeito capaz de fazer essa atuação antidiscriminatória, porque hoje nós estamos educando as nossas polícias, hoje a gente tem projetos muito interessantes, aqui em Brasília mesmo, a gente tem a justiça comunitária atuando junto com a polícia militar, a gente tem feito hoje no Brasil, claro que ainda precisando de muito mais desenvolvimento, mas a gente tem conversado muito sobre o racismo institucional e estrutural. Porque é muito complicado as pessoas compreenderem esse fenômeno. Porque, veja, hoje a gente já está numa fase até bastante avançada de combater o racismo explícito. Sim. Né? As pessoas hoje chegam até a dizer, poxa, a gente está até com excesso de politicamente correto, hoje a gente não ofende mais as pessoas, etc. Mas talvez esse tipo de racismo, que é o racismo que está lá no crime de racismo, que é a questão da injúria racial, talvez ele seja de menor importância. Seja o aspecto de menor importância do racismo. Você não acha que camufla um pouco, né, essa afirmação de que não, como eu não estou ofendendo, né? Porque quando a mídia, né, às vezes ela cria um espetáculo, né, em cima de situações de injúria racial que faz com que isso camufle o racismo estrutural que está presente. Né? Porque as pessoas acham que praticar racismo é a ofensa física ou verbal, que desqualifica a pessoa enquanto pessoa, né, enquanto sujeito, por causa da sua raça. Mas hoje a questão do racismo envolve um projeto gigante, um fenômeno gigante. Envolve primeiro compreender o que é raça, que não é mais um fenômeno biológico, é um fenômeno sociopolítico. 2, a gente precisa entender que o racismo, a face mais perversa dele é a face oculta, é a face
que é estruturar, que mantém a estrutura, que estrutura as instituições, que organiza as instituições e estrutura as nossas relações. E aí, quando a gente vê isso, aí a gente consegue manter um diálogo um pouco mais interessante com a polícia, porque a gente tem, por exemplo, de maneira irrefletida, a estigmatização de pessoas a partir da raça, né? Por que um menino que está num determinado lugar, vestindo determinada roupa, é suspeito? Por que o outro que está, às vezes, praticando um crime muito mais grave, só porque não tem uma vestimenta, a cor da pele diferenciada, é uma pessoa vista como do bem, né? A gente tem um estudo agora recentíssimo, do início de 2019, que fala sobre a condenação do tráfico de droga. Porque tráfico de droga é uma legislação extremamente racializada, né? Isso hoje quase que tranquilo, pessoas que conseguem entender a relação entre racismo e a lei de drogas sabem muito bem que ela é uma legislação, tal como foi feita legislações do passado, do crime de vadiagem, por exemplo, dos anos 40, que era voltada para a população negra. E a pesquisa, ela reforça isso, ela dizendo que homens brancos com mais quantidade de drogas do que homens negros tinham absorção, enquanto que homens negros apreendidos com menor quantidade de drogas eram condenados, né? Então a gente vê esse processo. Então, e aí você vê, evidentemente, que se você olhar isso superficialmente, vai dizer, não, isso não tem nada a ver com racismo. O juiz em nenhum momento disse que estava, aliás, a polícia em nenhum momento disse que estava prendendo o sujeito por causa que ele era negro, o Ministério Público também não o denunciou por isso, e nem o Judiciário teria o condenado por isso. Mas não é essa visão externa que hoje é a forma da gente compreender o racismo, né? E aí o Judiciário, eu penso que, enquanto Estado, é o sujeito que tende a assumir hoje uma postura extremamente importante, central, na política, na atuação antidiscriminatória, né? Que são teorias norte-americanas, o professor Adilson Moreira trabalha com isso, o professor Roger Halpe trabalha com isso, que é a gente perceber, por exemplo, de forma crítica, a partir de suportes teóricos raciais e, claro, suportes reais também, né? Fáticos, como é que aquela atuação está sendo construída sem que não seja voltada para o atendimento de uma estrutura racializada. Eu estou aqui pensando, diante desse desafio, né, que o senhor está colocando, que o judiciário seria esse ator, teria esse protagonismo, né, diante desse processo, então agora a gente vai falar para dentro da casa, né? Tem um encontro, né, que o senhor é um dos organizadores, um Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros, e esse encontro, eu imagino que deve ter alguma motivação para olhar para dentro também do judiciário, né? Para fazer um marcador. Então, eu queria um pouco, diante desse desafio da oferta do serviço, né? De prestar o serviço ao jurisdicionado, como é que isso também fica para dentro? E aí, lembrando um pouco, né, de uma pesquisa que a gente leu aí no início, que foi publicada no início do ano, pela AMB, né? Associação de Magistrados, apontando que dos 4.000 que foram ouvidos, 2 a 3% se afirmaram como magistrados negros, né? Uma pesquisa feita para identificar o perfil da magistratura brasileira. E perguntados, esses 4.000, se haviam sofrido algum tipo de discriminação por razão da cor da sua pele, o mesmo percentual aparece, entre 2% e 3%. E o que chama atenção é que dentre os públicos que foram, no caso, aqueles que praticaram a discriminação, o primeiro grupo que o magistrado fala é o magistrado. O segundo grupo, os advogados, e o terceiro grupo, o jurisdicionado. Como é, então, que o judiciário, diante desse desafio, com esse protagonismo que o senhor entende que é importante que ele traga, como é que é isso para dentro da casa? A questão é importantíssima, né? Eu reputo como importante. Primeiro que a gente compreende muito mal democracia, né? Democracia não é só números, não é só a maioria, mas é também questão de representatividade. Eu não estou afirmando que
um grupo de juízes brancos, o juiz branco vai julgar com menos qualidade que o juiz Sim. negro, mas é evidente que uma magistratura plural ela vai julgar melhor. Sim. A magistratura, enquanto Maior instituição, representatividade, ela vai julgar melhor, vai ter mais legitimidade, né? Uhum. Eu ando pelo Brasil e ainda sou muito surpreendido quando as pessoas dizem que se sentem muito surpresas e ao mesmo tempo muito orgulhosas de conhecer um juiz negro, né? E isso, para mim, é muito constrangedor num país onde 54% da população se autodeclarou negra no Sim. último censo. E aí você encontra no judiciário 1,6% de juízes pretos e em torno de 15% de juízes pardos. Chega um quantitativo em torno de 18%. Então ainda falta muito. E aí, por outro lado, quando a gente observa que esse mesmo sistema de justiça penal trabalha com um número majoritariamente negro, eu penso que pelo menos o mal-estar a gente deve assumir como ocorrendo nesse momento. Então, quando a gente provoca a discussão na casa, é para uma reflexão macro, para uma reflexão super complexa sobre o papel do Poder Judiciário, sobre a magistratura, sobre a identidade dessa magistratura, sobre a necessidade dessa magistratura representar também. Eu disse sobre democracia que a gente compreende o fenômeno muito mal, por quê? Porque, às vezes, o fato de pensar que nós não somos um poder que não é eleito, isso não tenha relação com democracia, né? Porque pensar a democracia só em fato de eleição também é muito pobre, né? Também é muito reduzido a compreensão do fenômeno. Então, quando a gente discute a questão, e a gente sempre deixa muito claro, a proposta do encontro de juízes negros e não é, de forma alguma, gerar nenhum tipo de segregação, não é nenhum tipo de sectarismo, tanto que o encontro, desde a primeira edição dele, é um encontro de juízes negros com a magistratura, com o Ministério Público, com a advocacia, com todo o sistema de justiça e ainda a sociedade, né? No próximo ano, até mesmo para a gente mudar um pouco essa visão que se tem do encontro, ele vai se transformar num fórum, né? Então, a quarta edição vai ser o Fórum Nacional de Juízes contra racismo e toda forma de discriminação. Então, a gente vai deixar ele um pouco mais aberto nesse sentido. Agora, essas 3 primeiras edições, a proposta foi a manutenção desse nome, até mesmo para marcar esse espaço, né? Até mesmo para dizer que existem juízes negros e que isso faz diferença. Discutir isso faz diferença, né? Há muito que a magistratura precisa fortalecer o seu diálogo com a sociedade. E a sua avaliação, a partir, a gente já tentando finalizar aí a nossa conversa, a nossa breve conversa, mas profunda conversa, né, que são muitas questões, mas a sua avaliação desse processo de já estar na 3ª edição, de um encontro inusitado, inovador, né, na magistratura, o senhor consegue ver resultados, desdobramentos? Como é que os pares têm visto? Hoje bem mais compreendido. Hoje a sensibilização se torna cada vez maior, né? Hoje as pessoas estão se sensibilizando mais, porque hoje nós estamos e eu costumo dizer, o engraçado, né, que nesse período político, nesse tempo político que as coisas se acirraram muito, que a polarização se acirrou, a questão da luta racial foi muito positiva, né? Porque as pessoas começaram a sentir a necessidade de enfrentamento mesmo. Então, e se identificar, né? Ver que está junto, né? Que tem um coletivo. A prestar mais atenção. E quando elas prestam mais atenção, elas observam que o racismo é fato, é concreto, é perverso. E aí, ao mesmo tempo, isso sensibiliza as pessoas, né? Eu vejo hoje juízes não negros muito aliados à causa, muito aliados mesmo. E agora, é claro, o que eu percebo de mais gratificante é a resposta da sociedade. Como que a gente consegue perceber o feedback de um garoto e de uma jovem negra da periferia dizendo que ainda há chance, né? Que ainda é possível, porque ela está vendo um dos mais altos cargos do serviço público e aí ela está vendo que tem negros lá, né? Porque isso é muito importante, essa identificação, esse sentimento de pertença, ela é indispensável, né? E no Brasil a gente não tem. No Brasil, se a gente pegar as empresas as maiores empresas do Brasil, pegar os cargos políticos, pegar os cargos eletivos, pegar, enfim, o serviço público em geral, por exemplo, a gente não tem negros ainda, né? Agora que a universidade está mudando a cara, mudou a cara nos últimos 10 anos da cota,
E no serviço público isso ainda vai demorar mais um tempo ainda. Mas quando a gente vê isso em altos cargos, né, em cargos de carreira de Estado, aí a gente percebe esse alento com essas pessoas que desacreditaram em alguma medida da possibilidade de igualdade. Né? Então essa reflexão, essa confusão em alguma medida, né, porque isso gera uma surpresa, né? Porque talvez a gente tenha antecipado um pouco o tempo da magistratura para poder debater isso. Embora eu acho que, na minha concepção, nós estamos muito atrasados, mas talvez nesse momento não fosse esperado uma na conjuntura, né, do não país, fosse esperada talvez. uma ação tão drástica nesse sentido, né? De repente, os juízes negros se reunirem para fazer um encontro nacional e ter e chamar tanta opinião pública, né? Então, o resultado está sendo muito positivo. A proposta é continuarmos a debater essa discussão. A proposta é muito ampla, porque não se trata apenas de a sociedade ver essa magistratura mais à sua cara, a própria magistratura compreender a sua identidade plural, mas, ao mesmo tempo, compreender o papel desse juiz aqui, né? Esse juiz que estava até então solitário aqui dentro, esse juiz que, de certa maneira, esse juiz negro, né? Esse juiz negro que, de certa maneira, teve que passar pelo processo do embranquecimento aqui dentro, que enfrentava desafios muito sérios, que estava ainda numa condição muito difícil de se realizar enquanto profissional aqui dentro, né? Porque esse juiz, ele é solitário, né? E é fato, desacreditado em alguma medida com relação ao trabalho dos outros colegas, porque a necessidade de afirmação o tempo todo é isso. Eu falo porque Desgasta, eu né, passo por também. necessidade de afirmação o tempo todo, porque os meus colegas não negros não precisam passar. Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente se constitui aqui dentro também, né? Ao mesmo tempo que a gente se identifica, mostra a nossa cara, faz um pleito por legitimidade, por identidade, por pertença, né? Porque em momento algum nós queremos, agora queremos uma magistratura apartada, segregacionada. Não. A proposta É um lugar de afirmação. de afirmação. Né? Que essa magistratura seja una, mas ao mesmo tempo plural. Né? A gente não pode confundir unidade, então querendo com pluralidade. Né? O que nós não defendemos de jeito nenhum até porque se nós não tivéssemos identidade de ninguém, até seria aceitável. Mas não temos identidade, não temos identidade hegemônica. Então não dá. Né? Tá ótimo. Doutor Fábio, eu quero agradecer muito, mas muita oportunidade de fazer essa conversa e dizer que o Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros acontece agora em outubro, em Brasília. E ainda é possível acessar, né, informações sobre o evento e agradecer muito, doutor Fábio. Obrigado. Foi muito boa a nossa conversa. Eu que agradeço. E fala diversidade. Exatamente.